Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, como também sobre toda a sua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a oração das 6 da manhã, uma oração onde nós consagramos ao Senhor a nossa vida, onde nós pedimos a direção de Deus para tomadas de decisões, para que o nosso dia venha a ser bem-sucedido. Então, antes de mais nada, pare o que você está fazendo e ouça a voz do Senhor. Ouça o que Deus tem para falar com você através dessa palavra, e daqui a pouquinho nós vamos orar também pedindo a direção de Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa cidade. Por isso, deixe aí nos comentários o seu nome e a cidade, o estado da onde você mora, onde você me acompanha aí, tá bom? Para que nós possamos pedir a bênção de Deus para também a sua geografia. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, olha: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ou seja, Jeremias, ele pede ao Senhor para que Deus ali tenha misericórdia daquele povo que vinha sofrendo. Aquele povo, eles tinham perdido tudo. Se você ler desde o capítulo 5, versículo de número 1, você vai ver que ali, até a herança que era deles, a terra que era deles, eles haviam perdido, estrangeiros haviam ocupado aquele lugar, dominavam sobre eles, vendiam para eles a própria água e a lenha que era deles mesmos, era direito deles, mas estavam ali na posse de estrangeiros. Então, ele faz essa lamentação, essa oração, pedindo para que Deus viesse restaurar a sorte deles como fora antigamente. Como outra hora, eles viviam em alegria, viviam felizes, viviam ali com a bênção de Deus sobre a vida deles. Então eles pedem para que o Senhor os converta. Olha só o que ele diz aqui, ó: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Tudo aquilo que nós temos vem de Deus. E no momento em que nós passamos a perder aquilo que veio do Senhor, isso é um sinal de alerta para a nossa vida, porque nós podemos estar nos afastando da presença do Senhor, como o povo de Israel. Todas as vezes que se afastavam de Deus, vinham ali os inimigos estrangeiros, dominavam sobre eles, perdiam a posse da terra, viviam uma vida de escravidão, e no momento em que eles caíam ali a ficha, viessem a entender o que de fato estava ocasionando aquilo tudo, eles se arrependiam e voltavam para o Senhor. Então, nós precisamos entender que para a nossa vida, ser como era antes, haver prosperidade. Talvez você que me acompanha diz assim: nossa, um dia eu já tive tudo, eu tive dinheiro, tive saúde, tive isso, tive aquilo outro. Porém, hoje você se depara com a sua situação e você se lamenta, Nós vemos aí o caso também do servo de Deus, Jó, tudo que ele tinha e como ele veio ali perder tudo, É claro que na situação de Jó, ali é uma outra ocasião. Deus permitiu que ele viesse ali perder os seus bens materiais para conhecer o Senhor. Porque ele declara no final, ali no capítulo 42, que ele não conhecia Deus, senão de ouvir falar. Mas naquele momento, depois de passar por toda aquela aflição, ele diz: agora sim os meus olhos te veem. Quer dizer, ele teve um contato com a presença de Deus, ele teve ali a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Em outra versão aqui, também esse mesmo versículo diz assim, faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Quer dizer, então, quando nós nos afastamos da presença dele, começamos a perder algumas coisas em nossa vida. Perdemos os benefícios que o Senhor ele nos dá enquanto estamos na presença dele, enquanto estamos servindo a ele. E de repente, às vezes a gente nem percebe,
mas começamos a se afastar de Deus, deixando de orar. Tem gente que já nem ora mais. Ela vai deitar, ela agradece a Deus por mais um dia, levanta, agradece a Deus e ela não passa mais um tempo com Deus. Ela não se preocupa em ter um contato com o seu Criador. E esse é o meu objetivo aqui, é levar você a ter vida com Deus. Não é a levar você a desfrutar das bênçãos do Senhor, não. Pelo contrário, isso daí é consequência na sua vida, vem depois, ele acrescenta na sua vida. Mas o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha intimidade com Ele. Todos os dias, ore a Deus, busque ao Senhor, volte-se para Ele. Quando eu digo voltar-se, converter-vos, é fazer uma conversão. Talvez você fale assim, mas eu não estou ali vivendo uma vida de pecado, uma vida, né, de iniquidade, de promiscuidade, fazendo coisas erradas. Porém, você se afastou da presença dele, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de ler a Bíblia. E isso traz um esfriamento para a sua vida. Consequentemente, algumas coisas pelo caminho você foi perdendo. E hoje você olha para a tua vida e fala, por que que não é como antigamente? Então entenda o que Deus está falando para você. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais dele você terá. Mais de Deus, seja espiritualmente ou materialmente falando, você terá do Senhor. Então a palavra que Deus fala para você hoje, a palavra que Deus coloca no meu coração para o dia de hoje, para a sua vida, é esta: aproxime-se de mim e eu aproximarei de vós. Olha só, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus se aproxima de você e a sua sorte será restaurada. A sua vida vai mudar. Você vai ver que você vai passar a ter tudo que você um dia teve e porventura perdeu e não entende aí, às vezes, o motivo, né, de você ter perdido essas coisas. Mas o Senhor diz para você, volte-se a mim, volte a orar, volte a jejuar mais, volte a ler a Bíblia. Esses dias eu estava vendo aí um pregador falando, eu não lembro o nome dele, mas ele dizia assim, a igreja não precisa de nada novo, só precisa voltar a fazer as coisas antigas, voltar a orar, voltar a ler, voltar a jejuar. Mas eu oro, eu leio, eu jejuo, mas jejue com mais intensidade, ore com mais intensidade. Jesus, ele sobe o monte para orar, ele vê os discípulos dormindo ali, ele fica envergonhado, ele fala, o que é isso? Vocês não conseguem orar, vigiar aqui comigo, ou seja, ficar aqui comigo, nem por uma hora? Quer dizer, às vezes a gente ora ali 10 minutos e acha que é muito. E Jesus falando para os discípulos, nem por uma hora, quer dizer, uma hora? Então nós precisamos intensificar a nossa oração, nosso jejum e a leitura da palavra, para que nós possamos ter uma vida restaurada, abençoada por completo. Você vai ver que quando você começa, 5 minutos parece muita coisa na presença dele. Daí a pouco você passa 10 minutos e você nem percebe. Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço, que passam horas na presença de Deus e ela nem percebe. O tempo passa assim, horas e horas ali de joelho orando. Então é isso que Deus quer de nós. Pouco a pouco você chega lá. Volte-se para o Senhor e Ele vai restaurar por completo a sua vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você puder, coloque as mãos no teu coração. Vamos falar com Deus. Pai querido, amado, eterno Deus. Senhor, eu apresento nesse momento a vida dessas pessoas, a minha vida também, Senhor, diante de Ti. Peço a Tua misericórdia sobre nós. Como Jeremias, ele lamentou aqui no capítulo 5, Senhor. Faça com que a nossa vida seja restaurada. Faça com que a nossa sorte seja restaurada. Mas nos converte, Senhor, a Ti mesmo. Faz-nos voltar para Ti. Porque, Senhor, às vezes as pessoas até querem, elas têm desejo, mas não têm a força necessária para chegar até o Senhor. Como Elias, meu Deus, estava naquele deserto fraco, estava ali, meu Deus, pensando em desistir, pedindo a morte.
Mas naquele momento o Senhor o ajudou. O Senhor enviou um anjo, deu a ele pão, deu a ele água. Isso é graça, isso é misericórdia. Porque o Senhor sondou o coração dele. E o Senhor sabia que de fato ele não queria desistir. Ele não queria retroceder. Mas as suas forças já tinham chegado ao fim. Ele já não tinha mais nada. Para ele ali era o fim. Mas o Senhor tinha um propósito na vida daquele homem. Assim como o Senhor tem um propósito em nossas vidas. E naquele momento, o Senhor envia a ele o pão e a água, e a sua palavra diz que com a força daquele alimento, ele chegou até Horebe, o monte de Deus. Então, Senhor, faça-nos chegar também até a sua presença. Faça-nos voltar para Ti, a termos um encontro, Senhor, que renova o nosso espírito e nos dê força para voltar a ser o que éramos antigamente. A orar como antigamente, a jejuar como antigamente, a passar tempo com o Senhor na palavra como antigamente. Por isso, Senhor, nos ajuda. A nossa vida nós consagramos a Ti, ó Pai. Sonda, Senhor, a mente, o coração dos Teus filhos e veja o desejo, Pai, a vontade, a sede que essa pessoa tem de ter um encontro com o Senhor, de ter uma vida com o Senhor. E ajuda ela, Senhor. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estenda hoje a Sua poderosa mão e levanta o caído. Em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura, dê ânimo a essa pessoa que se encontra desanimada, dê força a essa pessoa que se encontra fraca, porque o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus, eu sei que não é fácil, Pai. É difícil a nossa jornada, é difícil a nossa caminhada, mas nós não queremos retroceder e nem vamos, porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Por isso, meu Deus, supre a necessidade dos Teus filhos nesse momento, trazendo um renovo, trazendo forças. Meu Deus, eu determino, Pai, que essa pessoa ela vai conseguir chegar aonde ela determinou, ela vai alcançar aquilo que o Senhor tem para ela, ela vai vencer, meu Deus, porque o Senhor declarou, nós somos mais que vencedores. Por isso eu profetizo a vitória sobre a vida dos Teus filhos, a restauração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagramos ao Senhor o nosso dia, que este sábado seja cheio da Tua presença, um dia maravilhoso, um dia cheio de realizações, e que a Sua bênção esteja sobre a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, para que possamos viver os melhores dias na terra e o Seu nome, Senhor, seja engrandecido sempre na nossa vida. Assim nós Te pedimos, assim determinamos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Leve isso para o seu coração. Voltemos ao Senhor. Aproximemo-nos do Senhor e Ele se aproximará de nós. Você vai perceber que a sua vida vai mudar só pelo fato de você começar a orar mais, a jejuar mais e a ler mais a Bíblia. Só isso. Às vezes nós estamos pedindo para Deus mudar, pedindo para Deus fazer, pedindo para Deus mudar, pedindo para Deus operar milagres, pedindo para Deus abrir porta, para Deus restaurar o casamento. E na verdade o que nos falta não é nem isso, é só se aproximar do Senhor. E esses problemas desaparecerão da nossa vida. Tenho certeza disso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho eu estarei aqui ao meio-dia, se Deus nos permitir. E eu convido você a estar comigo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber aí as notificações. O próprio YouTube vai enviar para você aí todas as vezes que nós estivermos aqui orando, tá? Que é às 6 da manhã, ao meio-dia e às 7 da noite. Então você que ainda não é inscrito, clique aí em inscrever-se, ative as notificações clicando no sininho, selecionando a palavra todas, compartilha essa oração com a sua família, manda para alguém que você ama e eu te aguardo aqui ao meio-dia na próxima oração, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, um ótimo dia para você, até mais.